Bom dia! E o tema de hoje é a África do Sul e o Apartheid, e logo mais você também aprenderá sobre a África contemporânea. Começando aqui com a África do Sul e o Apartheid. O objetivo da nossa aula é entender a colonização da África do Sul, entender as divergências entre os Boers, ingleses e nativos africanos, entender as raízes do Apartheid, suas características e o impacto sobre a sociedade sul-africana, entender a atuação de Nelson Mandela. Então, fique aí, pessoal. Não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. Começando a leitura. Para você entender o regime racista e segregacionista da África do Sul, apartheid, é preciso retomar um pouco a ocupação daquela área do continente africano. No século XVII, no contexto da Reforma Protestante, muitos holandeses calvinistas saíram da Europa para viver na distante África do Sul, escapando das perseguições religiosas. Então, na Europa, no século XVII, estava havendo perseguições religiosas. E no contexto, no contexto da Reforma Protestante, muitos holandeses calvinistas saíram da Europa para viver na África do Sul, escapando das perseguições religiosas. E aí foi que deu o nome de esses colonos europeus que saíram da Europa para escapar das perseguições religiosas e foram para a África do Sul. Esses europeus são conhecidos como Boers. Em meados do século XIX, a Inglaterra tinha interesses em controlar o acesso dos mercadores à Índia. Por isso, toma uma área estratégica a colônia do Cabo, na África do Sul. Os Boers, ali instalados, migraram para o interior, ocupando terras dos povos X-Rosas, Suazes e Zulus. Esse êxodo é conhecido por Gwent Trek. A consequência foi o massacre das populações nativas, como o massacre aos Zulus na Guerra Blood River, de 1838. No final do século XIX, ouro e diamantes são encontrados naquela região, o que fez com que novamente os ingleses expulsassem os africanderes, que são os descendentes dos Boers, para controle das terras ricas, embora elas fossem originalmente dos nativos africanos. Em 1910, a Inglaterra criou a União da África do Sul, unificando os territórios dominados por africanderes e por ingleses. Nesse estado, os povos negros foram excluídos dos direitos políticos, civis e individuais. O documento que embaçava o racismo e a segregação foi o Land Equity e Color Bar Equity, Lei de Terras e Lei da Barreira de Cor. A partir de então, a lei restringia aos negros apenas 8% do território. Isso significa que os negros não podiam viver em áreas definidas como áreas brancas. Na verdade, não apenas os negros, mas também os mestiços e os indianos eram segregados. As ações segregacionistas não pararam por aí. Em 1913, a Inglaterra aprovou a lei que restringia a 5% dos territórios negros na África do Sul, ou seja, a minoria branca eram reservados 95% do território. Sem a terra para trabalhar e produzir, muitos negros engrossaram as fileiras de trabalhadores nas minas controladas pelos ingleses. Quando a reação destes se mostrou eficaz,
através das greves, os ingleses responderam com repressão extremamente violenta, uma lei que permitia o enforcamento para manter a ordem. Em 1925, foi criado o Congresso Nacional Africano CNA, um congresso formado por povos africanos para discutir politicamente a situação do racismo. Não obstante a resistência dos povos negros, o rumo político do país era cada vez mais para a segregação. A independência em 1947 do domínio britânico e o surgimento da República Sul-Africana intensificaram o apartheid através de uma série de leis que definiam a proibição do casamento entre brancos e negros, a separação física nos espaços das cidades, muros isolando bairros negros e brancos, a proibição de brancos e negros permaneceram no mesmo espaço, a educação inferior aos negros. Além disso, era legitimada a desigualdade salarial, porque os trabalhadores negros recebiam 15% menos do que os trabalhadores brancos. O acirramento do apartheid, contudo, não se deu sem a resistência negra. O principal nome dessa resistência é o de Nelson Mandela, líder do CNA, defendendo o princípio de que a África do Sul é um estado multirracial. Mandela buscava a igualdade entre brancos e negros. O contexto colonial africano do pós-Segunda Guerra contribuiu significativamente para o fortalecimento do Congresso Nacional Africano pela influência absorvida das independências das colônias britânicas e francesas e do crescimento da opinião pública internacional contrária ao apartheid. A intensificação da resistência do CNA através das greves levou à prisão de Mandela em 1962, sob a acusação de representar perigo à ordem. Em 1974, a África do Sul foi excluída da Assembleia Geral da ONU, no mesmo ano em que acabava a ditadura portuguesa e as independências nas colônias portuguesas eram proclamadas. A defesa da igualdade de direitos e da não discriminação presentes em Angola e no vizinho Moçambique alcançam a África do Sul de modo definitivo. Os anos de 1980 viram aumentar a pressão internacional para o fim da segregação e internamente a intensificação da resistência popular. Como medida para acalmar os ânimos, o presidente do país, Botha, propôs uma nova constituição reconhecendo o direito do voto a mestiços e indianos. Os negros ficariam novamente de fora, inclusive das câmaras, mas poderiam administrar as favelas que cresciam do lado externo dos muros dos bairros brancos das grandes cidades. A exclusão, portanto, permanecia. Ao lado da crise social instalada com a colonização e agravada com o apartheid na África do Sul, passou por uma intensa instabilidade política e econômica, resultado da saída de investimentos estrangeiros no país. Da prisão, Nelson Mandela acompanhava os rumos políticos de seu país. Em 1990, depois de 26 anos preso, Mandela é libertado com uma liderança inquestionável. Ele continuou pressionando para o fim do apartheid. Em 1991, oficialmente, o sistema de segregação da África do Sul foi extinto. No ano seguinte, um referendo popular confirmou a vontade dos sul-africanos de extingui-lo. Eleições foram marcadas e em 1994, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, com 62,6% dos votos que ele obteve na eleição. Aí eu quero que vocês pesquisem no Google a imagem do presidente. Eu quero que vocês pesquisem a imagem no Google
de Nelson Mandela, líder sul-africano na luta contra o apartheid. Você pode assistir aos seguintes filmes sobre a história de Nelson Mandela: Longo Caminho para a Liberdade. Você pode estar assistindo. Longo Caminho para a Liberdade, Anand Singh, 2013, baseado na autobiografia do líder sul-africano Mandela. A Luta pela Liberdade, direção de Billy August, em 2007. E Invictus, direção de Clint Eastwood, 2009. Então, agora vamos agora para o próximo tema. Só que antes de eu ir para o próximo tema, eu quero só deixar bem claro para vocês entenderem que o apartheid foi uma segregação das populações negra e branca veiculada pela política oficial de minoria branca da República da África do Sul durante a maior parte do século XX. Qualquer tipo de segregação ou discriminação, tá? Esse é o significado do apartheid. Só para você entender, agora sim, vamos para nosso próximo tema da aula de hoje. A África contemporânea. Traçar um perfil da África contemporânea no âmbito da cultura para revelar um continente plural e moderno que foge dos estereotipos clássicos como pobreza, guerras e epidemias crônicas. Assim podemos desconstruir o imaginário que povoa nossa formação, que via de regra nos foi legado por filtro eurocêntrico. Esse é o objetivo da nossa aula de África contemporânea. A África contemporânea, a ideia contida na epígrafe anteriormente citada já foi discutida em momentos anteriores na nossa aula. Retornamos a ela em função de sua força em nosso imaginário. A África não tem movimentos, progressos a mostrar ao mundo. Essa força decorre de uma visão que temos do continente amparado num filtro eurocêntrico. É, pois, urgente repensarmos este olhar, sobretudo em sala de aula. Assim, optamos por revelar facetas africanas pouco conhecidas entre nós, a influência de sua arte sobre artistas europeus, a literatura e o cinema lá produzidos. Alguém poderia imaginar que Picasso e Matisse sofreram influências da arte africana? Ou que o cinema produzido por lá coloca em xeque o colonialismo europeu? São informações desta natureza que possibilitam ampliar nosso olhar sobre o continente e, por conseguinte, reduzir os preconceitos oriundos de estereotipos profundamente enraizados em nossa cultura. Esse olhar sobre o continente chegou até nós de diferentes formas. No entanto, uma em particular nos interessa: o livro didático. Estudos nos mostram que esses manuais corroboram com a manutenção e divulgação destes estereotipos sobre a África. É importante, portanto, estarmos atentos às nuances presentes nestes livros para podermos desconstruí-los e elaborarmos novas perspectivas sobre uma cultura que faz parte de nossa formação. Desta forma, pensar inversamente ao habitual, ou seja, a África influenciando o mundo, pode ser de grande valia para evitarmos os problemas apontados por Oliva, 2003. Em fins do século XIX, as artes na Europa passavam por uma espécie de esgotamento. Era urgente rever sua forma e conteúdo para continuar significando algo para o ser humano.
A fonte onde diferentes artistas vão beber para alcançar essa renovação será justamente a arte produzida milenarmente na África. Eles tiveram contato com o continente em função do processo de colonização que colocou em circulação em nível mundial o material produzido pelos africanos. Então, temos aqui a Europa, que passa por uma espécie de esgotamento no fim do século XIX, e era urgente rever sua forma e conteúdo para continuar significando algo para o ser humano, para que a arte, como estava esgotada, pudesse significar algo para o ser humano. E aí foi que a fonte onde diferentes artistas vão beber para alcançar essa renovação da arte está justamente na África, tá? É na arte africana que eles vão renovar a sua arte na Europa. A arte da Europa foi renovada com a arte africana. Eles tiveram contato com o continente em função do processo de colonização, que colocou em circulação em nível mundial o material produzido pelos africanos. No entanto, até a renovação dos estudos de África, acreditávamos apenas na genialidade dos artistas europeus como Picasso e Matisse e nunca podemos imaginar que esses geniais pintores sofreram influência significativa vinda da África. A Europa, ciente da racionalidade cartesiana e da Belle Époque do século XIX, viu esgotar as possibilidades ditadas por essas práticas, a princípio nas artes. Assim, a arte africana, que busca apreender um mundo além do visível, forneceu as pistas para os artistas que buscavam a renovação no mundo das representações pictóricas. Podemos observar, dessa forma, como a circularidade de cultura, promovida pelos processos de colonização, acaba contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento das artes na Europa. Desenvolvimento esse que foi dividendamente ocultado pela história. O que fica para nós é apenas o estereótipo sobre África e o destaque à genialidade dos europeus, como sendo algo inerente à cultura do Velho Mundo. Essa história de mão única é que contribuiu para a baixa autoestima de brasileiros e africanos que nos fala Barros 2003. Outro grande artista europeu que deve muito de seu trabalho à influência vinda da África foi Pablo Picasso. Ele alterou a sua maneira de pintar ao longo do ano de 1908. É justamente nesse período que ele tomou contato com a rica estatuária africana. Ele, juntamente com Matisse, Vlaminck e Derain, descobriram o universo africano e a questão que se coloca desde então é o que eles viram de excepcional nestas artes? O quadro Le Demoiselle Avignon, de Picasso, pintado entre 1906 e 1907, é de suas obras a mais citada como tendo influência direta da estatuária africana que ele já tinha contado. O artista teria relegado a cor como um jeito de dar volume à pintura e teria utilizado uns desenhos coloridos para atingir o mesmo efeito. O quadro provocou um escândalo na época e foi duramente criticado pelos especialistas de então. No universo das letras, sobretudo de matriz portuguesa, temos hoje no Brasil alguns autores que já possuem um público cativo entre nós. Só precisam ser mais divulgados entre os alunos para que ampliem o número de leitores. A título de memória, lembremos-nos de Mia Couto e Paulina Chiziane, ambos de Moçambique, José Eduardo Agualusa, Pepetela, Luandino Vieira, João Melo e Ondiaque, de Angola.
Manuel Lopes e Germano Almeida, de Cabo Verde. Todos esses autores e outros a serem descobertos trazem em sua escrita a alma de suas respectivas culturas e que são de importância capital para nós brasileiros, uma vez que parte nessa formação veio destes países. E o que eles falam? Que vozes podem ouvir em sua gramática? Sem dúvida, podemos ouvir os sons do colonialismo que dilacerou a alma do povo desses países. É uma das funções da literatura sintetizar em seu corpo, seu tempo e a vida desses homens que brotam desse solo. Assim, entrar em contato com essas obras nos permite encontrarmos uma África que não está nos livros didáticos. Buscar no cinema um olhar fora dos padrões consagrados por Hollywood, checar nas artes plásticas europeias as vozes escondidas do continente, assim podemos devolver uma pergunta a Hegel, o filósofo alemão, autor do texto inicial desta aula, que é símbolo do olhar colonialista que definiu nosso imaginário sobre o continente negro. Será que a África de fato não tem movimentos, progressos, nada a nos mostrar? A seguir, não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo no canal. Quero dizer a vocês que a arte africana influenciou muito os europeus, tá, pessoal? Só para deixar claro. Então, muito obrigado, gente. Por hoje é só e até amanhã. Tchau!